Nós estudamos até aqui 3 personagens. Gaio, que é o cristão completo. Falamos de Diótrefes, que é o cristão corrompido. Falamos de Demétrio, que é o cristão consistente. E hoje nós vamos falar sobre João, o autor da 3ª carta de João. Ele é o cristão cuidadoso. Vamos ler juntos o texto, 3ª de João. Nós vamos ler estes 15 versículos, que são tão ricos, e nós poderíamos ter muito mais coisas aqui para aprendermos, com certeza. Mas diz assim o texto: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito de seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor agora nos ensine que relacionamentos dependem de cuidado, que casamentos dependem de cuidado, que famílias dependem de cuidado, igreja depende de cuidado. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abra o coração e nos faça não só entender isso, mas nos dê a condição de sermos cuidadosos. Opere em nós o querer e o efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Um dos meus autores preferidos aqui no Brasil, entre os evangélicos, é o pastor Ricardo Barbosa. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. E em 2006 ele escreveu um artigo na revista Ultimato, onde ele diz que nós vivemos na era de Narciso. O que é o narcisismo? O narcisismo é aquela qualidade defeituosa que nos faz amar a nós mesmos acima de tudo e de todos, não é? E o Ricardo Barbosa, ele diz assim: fala-se muito hoje sobre intimidade. Intimidade é a palavra da moda. Todos querem ser íntimos de Deus, do cônjuge, da namorada ou do amigo. O sucesso do Big Brother, diz ele, está exatamente em expor a intimidade dos outros.
casais se expõem na televisão, todos querem mostrar o que são e o que pensam, querem mostrar o corpo e a alma. Vivemos sim na era de Narciso. Só que é curioso que a intimidade que as pessoas estão buscando, gente, você sabe disso, pode ser descrita como um tipo de intimidade que é passageira. É uma intimidade descomprometida, uma intimidade impessoal, intensa, eterna apenas enquanto dura. Aliás, cantamos isso em música. Essa é uma intimidade egoísta. A intimidade que caracteriza os nossos tempos, ela é caracterizada pela sexualidade apenas. É impossível você encontrar pessoas que sejam amigas de verdade sem segundas intenções. E o que esse tipo de intimidade e de relacionamento tem produzido no mundo em que vivemos é a cultura do ficar. Hoje as pessoas ficam. Soube de casos em festas em Goiânia, onde jovens que namoram vão para a festa e já vão acordados, dizendo que lá cada um deles pode ficar com quem quiser, quantas vezes quiser, saindo de lá eles são namorados. O importante nessa, entre aspas, intimidade é o acordo. O acordo de que você é livre para ficar com quem você quer, desde que eu também seja. Nós vivemos nesse mundo, nesse tipo de relacionamento, que é um relacionamento que os sociólogos chamam de pós-moderno. Bauman, um dos grandes pensadores da sociologia, ele chama esse tipo de amor líquido, que se escorre. Já viu aquela garrafa d'água que você põe no freezer e aí ela congela, você pega ela do freezer, está dura, congelada, só que aí você põe ela de fora para descongelar e o que vai acontecendo? Aquela água, ela não só vai se tornando líquido de novo ali dentro, mas vai se escorrendo, vai suando a garrafa e tudo se esvai. É o amor líquido. O cuidado hoje em dia tem sido substituído pelo extasiante cortejo, pelo galanteio. Sempre existe uma segunda intenção nos relacionamentos. Sempre existe malícia. E não havendo segundas intenções, se a pessoa não consegue ter essa malícia, essa atração sexual, elas dizem que não tem relacionamento. O casal perde a atração um pelo outro, eles chegam à conclusão de que acabou o relacionamento. Porque existe relacionamento apenas enquanto existir uma forte tensão sexual, para não dizer outra coisa com T. Não há preocupação com o outro, não existe cuidado mútuo nos relacionamentos. O compromisso foi substituído pelo simples contrato, pelo prazer passageiro. Só existe relacionamento enquanto existem sensações. Só existe relacionamento enquanto existem compensações carnais. Essa intimidade narcisista, tão característica das relações de hoje em dia, tem nos impedido de cuidar como nós devemos cuidar uns dos outros. Só que o crente, irmãos, ele precisa aprender a cuidar uns dos outros como convém nos moldes bíblicos. E como muito bem destacou o Dídimo, nós só aprenderemos a fazer isso à medida em que nos entregamos a Deus pelo outro. E é isso que nos tem faltado. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, como temos feito na terceira carta de João, a gente descobre que existia relacionamentos carnais já naquele tempo, como era o caso de Diótrefes. Com certeza houve um tempo em que Diótrefes respeitou e amou João. Apenas até o momento em que João reforçava o ministério dele.
Apenas até o momento em que João dizia aquilo que Diótrefes concordava. Apenas até o momento em que João foi conveniente para o crescimento de Diótrefes em reconhecimento no seio da igreja. Mas a partir do momento que João começou a dizer o que Diótrefes discorda, não necessariamente porque o que João dizia era mentira ou erro, não, mas porque o que João dizia mantinha João à frente de Diótrefes. A partir do momento em que Diótrefes foi se vendo superior, acima, não precisava mais de João, a partir do momento que Diótrefes encontrou o caminho das pedras, não houve mais honra, não houve mais cuidado. Ocorre ali um divórcio por parte de Diótrefes. Irmãos, quando a gente descobre esse tipo de coisa, esse tipo de narcisismo, a gente vê que nossas amizades, elas sofrem. Amigos que se relacionam com você por interesse, enquanto existe benefício, enquanto você pode oferecer algo para ele, cuida do amigo mediante a garantia de que eu vou ser cuidado de volta. E aí quando o amigo, às vezes por forças alheias, a vontade dele, ele está passando também por um momento difícil e você começa a passar e ele não cuida de você, não porque ele não se importe, mas porque ele também não está conseguindo naquele momento. Aí a amizade acaba. Porque amizades hoje são calculadas. No namoro, os relacionamentos, eles são avulsos, eles são descomprometidos. Você vai ficando enquanto obtém prazer, enquanto obtém compensações carnais, sexuais, sensuais. O relacionamento foi reduzido a uma mera e forte conotação de autoafirmação e de sexualidade. E o casamento? Os relacionamentos seguem os modelos contratuais. Casamento hoje é contrato, casamento hoje não é mais aliança. Gente, o que faz casamento ser casamento é o pacto. A gente usa esse anelzinho chamado aliança porque casamento é aliança. Qual é a diferença da aliança para um contrato? Um contrato existe enquanto as duas partes fazem o que se comprometeram a fazer. Quando uma das partes quebra o contrato, ou deixa de cumprir as cláusulas, ou uma delas, o contrato acaba, quebra. Agora, a aliança não. Na aliança nós temos sim compromissos. Nós temos cláusulas, direitos, deveres. Mas quando um de nós quebra uma das cláusulas, não acabou a aliança. A gente reforça o compromisso de ajudar o outro a chegar ao ponto de conseguir continuar cumprindo suas partes do contrato. Casamento não é contrato, casamento não é sexo. Casamento é pacto. Às vezes os jovens me procuram, pastor, faz o meu casamento, faço. Mas é o seguinte, eu queria que o senhor pregasse, mas o pastor que me batizou, me viu crescer, eu queria que ele fizesse a cerimônia das alianças. Eu falo, não, ótimo, só que deixa eu te explicar uma coisa. Ele está fazendo o casamento, eu estou pregando. Porque não faz casamento quem prega. Faz casamento quem celebra a cerimônia das alianças. Porque é na cerimônia das alianças, no momento em que diante de Deus e das testemunhas, você assume o pacto de amar na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na riqueza ou na pobreza, até que a morte separe ou Cristo volte para buscar a igreja. Malaquias 2,14 diz que Deus é testemunha entre o jovem e a mulher que desde a juventude fizeram um pacto e uma aliança em casamento. Casamento é aliança, casamento não é contrato. No contrato, cada parte traz os seus desejos, suas expectativas. E o que na maioria das vezes fica velado isso. Só que aliança não, aliança é compromisso.
Então a gente vê que essa cultura do ficar, ela é um problema para as amizades, ela é um problema para o namoro, ela é um problema para o casamento, ela é um problema para a igreja, porque a gente fica na igreja, essa que é a ideia. Igreja hoje não é mais membresia, o que eu estou resgatando lá na Segunda Igreja Batista em Goiânia é a ideia de membresia. Estamos agora no meio de um curso que eu estou chamando de membresia é importante. Todos que vierem, seja de Igreja Batista, for batizado, recebido por aclamação, seja como for, todos passarão por uma classe de 6 aulas, onde nós vamos estudar que membresia é importante. Pertencer a uma igreja não significa ficar numa igreja. A gente não fica em igreja. E aí eu vou criar uma palavra, um neologismo. A gente membra na igreja. A gente é parte de um corpo. Porque quem fica na igreja, a partir do momento em que percebe que não está recebendo aquilo que ele acha que deve receber, ele deixa. Enquanto suas expectativas estão sendo atendidas, a igreja é boa. Aí chega num momento em que suas expectativas deixam de ser atendidas, não porque existe uma heresia na igreja, necessariamente, não porque exista um pecado escandaloso que a igreja se recusa a tratar, não, as pessoas deixam porque não é interessante mais ficar ali. Igreja hoje é como um restaurante com buffet, onde você passa ali, põe a mão assim, observa, quero isso, quero aquilo, não gosto daquilo. Essa é a cultura do ficar. A cultura do ficar afetou até a nossa relação com Deus. As pessoas hoje ficam com Deus. As pessoas não têm mais comunhão. Relacionar com Deus hoje é ficar. As pessoas ficam com Deus no momento de culto. Aí elas querem ter aquela experiência extasiante. Mas o que acontece depois daquele culto não importa. O importante é que eu fiquei com Deus naquela hora. O importante não é que eu ando com Deus. O importante não é que eu tenha uma aliança com Deus. Agora, eu não estou dizendo que seja errado termos experiências apaixonantes com Deus em culto. Não, mas o que eu quero reforçar, e a cultura do ficar ignora, é que caminhar com Deus é muito mais do que ficar com Deus. Você quer ver como isso é sério? Aí você se propõe, sai de um retiro como esse, se propõe a ter um tempo maior de leitura da Bíblia e oração. Aí amanhã é segunda-feira, você já acorda cansado, porque sempre é intenso um retiro assim, e aí você abre a Bíblia e começa a ler. Você não sente a sua alma calorosa ou acalorada. É como se você não tivesse ficado com Deus. Aí você tenta na terça-feira, você tenta na quarta, passa uma semana, esses momentos que você tentou ficar com Deus não te encantaram. Aí você ignora de novo e só volta a pegar na Bíblia no domingo, porque tem que levar a Bíblia para a igreja. Ficar com Deus não é isso. As pessoas ficam com Deus. Ricardo Barbosa, ele conta uma história interessante. Ele cita que certa vez ele ouviu alguém dizer que quando ele louva a Deus, está no culto, adorando. Olha o que a pessoa diz. Quando eu estou no culto, quando eu estou adorando a Deus, é como se eu estivesse dançando com o rostinho colado em Jesus. É necessariamente errado isso? Não, mas é a mentalidade do ficar. E aí o Ricardo Barbosa, ele diz que os cânticos de guerra, os cânticos de afirmação da fé, eles hoje foram substituídos, as melodias de marcha, de perseverança, foram substituídos por cânticos de intimidade com seus ritmos que mais se parecem com baladas românticas. É a cultura do ficar. Nossa relação com Deus e com o próximo passou a ser profana. Profana porque é tudo contrário ao que diz as Escrituras. Nossa relação com Deus e com o próximo passou a ser utilitária.
porque é carregada de interesses. Eu sirvo a Deus enquanto Ele me serve. Eu sou seu amigo enquanto você de alguma forma me recompensa. E nossa relação com Deus e com o próximo tornou-se narcisista, ou seja, eu estou com Deus porque Ele me autoafirma, Ele eleva a minha autoestima. Gente, isso é terrível. Porque se você se relaciona com Deus para que Ele eleve sua autoestima, seja honesto, no fundo, quem está recebendo glória? Você. 3 de João nos ensina que relacionamentos são importantes. O caráter corrompido das pessoas tendem a querermos viver assim, na cultura do ficar, mas o nosso objetivo é ir além. Diótrefes é esse homem maldoso, esse homem que, enquanto é interessante, ele convive, enquanto é interessante, ele se relaciona. Mas a partir do momento que ele se vê ameaçado, ele pula fora. Agora Gaio e Demétrio não. Eles nos ensinam que o caráter cristão deve ser marcado por uma entrega total. Entrega de si mesmo a Deus. Entrega de si mesmo a Deus para que Deus nos transforme pelo Espírito dele cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Mas essa entrega que nós fazemos de nós mesmos a Deus, ela deve ser refletida na entrega que fazemos de nós mesmos ao próximo, ao cônjuge, ao filho, ao pai, à mãe, ao amigo, ao irmão, à igreja. Diótrefes nos ensina que a carnalidade é fruto do orgulho. Carnalidade nada mais é do que autoglorificação. Deus e o próximo devem se tornar servos do nosso ego, na teologia de Diótrefes. Diótrefes é um ególatra. Essa carnalidade desagrada a Deus, essa carnalidade desumaniza o outro. Na nossa cultura, o outro virou um objeto de consumo. O outro virou um objeto de me fazer ter prazer, em todos os sentidos. Essa carnalidade destrói a nossa paz com Deus e destrói a paz um com o outro. Hoje eu quero concluir 3 de João, focando com vocês nos versos 13, 14 e 15. Porque nós vamos encontrar aqui João mostrando para nós o que é ser um crente cuidadoso. Deixa eu ler de novo os versos 13, 14 e 15. João diz assim: tenho muito que lhe escrever, Gaio, mas eu não quero fazer isso em carta, através de uma pena e tinta. Eu espero vê-lo em breve, e então nós vamos conversar face a face, olho no olho. A paz seja com você, Gaio. Os amigos daqui de Éfeso lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí. Saúde um por um. Coisa linda o que ele está dizendo aqui. João aqui está nos revelando duas características que fazem de um cristão cuidadoso. E hoje eu quero ver duas coisas só sobre João e sobre o cuidado dele. João está falando de ajuda concreta e João está falando de comunhão abençoadora. Ser um cristão cuidadoso, ser um amigo cuidadoso, ser um marido, uma esposa, um filho, um pai cuidadosos, significa oferecer ajuda concreta e significa ter um tipo de comunhão que abençoa. Então, o cristão cuidadoso procura maneiras concretas de ajudar. Vamos ver aqui, 3 de João é extremamente analítica. 3 de João é uma espécie de endoscopia do caráter. É uma espécie de raio-x do coração do crente. Além de ser uma carta analítica, 3 de João é uma carta pessoal, como nós já dissemos, foi escrita por um homem, Gaio. Mas graças a Deus, 3 de João não é só um exame do caráter, de
forma analítica. Graças a Deus que 3 de João não é só um cartão postal pessoal para um homem chamado Gaio, porque 3 de João é também uma carta prática, que nos ensina o que fazer, que nos ensina o que não fazer nos relacionamentos. Então, lendo essa carta com cuidado, a gente pode destacar pelo menos 6 atitudes de João que vêm nos revelar o que é o cuidado, como ele cuidava de Gaio e da igreja, aos cuidados do pastor de Gaio. Porque lembre-se, João tentou falar com o pastor da igreja, Diótrefes não deixou. João entra então e resolve cuidar de Gaio. Primeira coisa na forma de cuidado, de ajuda concreta que João faz é que ele escreve uma carta. Parece bobo, parece simples, mas é interessante. João, velhinho que já estava cansado, abatido, tinha passado já um tempo de exílio na ilha de Pátimos. Lembra que nós falamos sobre isso? A 3 de João foi escrita no período pós-exílio de João. Então João está cansado, João já está abatido, João está aguardando a morte chegar, João não vê a hora de ter um encontro face a face com o seu Senhor, mas ainda assim ele sabe que ele precisava escrever uma carta para Gaio. E aí o último documento inspirado por Deus no Novo Testamento é uma carta. Um documento que demonstra cuidado, um documento que demonstra carinho, um documento que revela uma nota pessoal. Gaio, eu queria te escrever mais coisas, mas eu não vou fazer isso com pena e tinta, eu quero ver você. E o que eu tenho a te dizer agora, eu vou te dizer olho no olho. Gente, como nós temos a aprender com essa atitude. Não desabafe em Facebook. Não desabafe em grupos de WhatsApp. Não desabafe em redes sociais. Não desabafe mandando e-mails mal-educados, grossos, e termina dizendo assim: você já viu as pessoas fazerem isso no Face? Elas desabafam, elas soltam suas flechas, aí elas terminam dizendo assim: pronto, falei. João não faz isso. João diz: olha, o que eu tenho para dizer é muita coisa. E você acha que o que João tinha para dizer era futilidade? Óbvio que não. Tanto não era futilidade que João diz: o que eu tenho para te dizer precisa ser dito olho no olho, face a face. O cristão cuidadoso, ele toma cuidado com o que ele pensa, com o que ele fala, com o que ele escreve, com o que ele digita. João é um homem que percebe que Gaio precisava de uma carta. Ele manda. Uma carta que simplesmente demonstrava a Gaio o cuidado de João por ele. Mas João diz: eu vou fazer de tudo para te ver e te ver em breve. Então o cristão cuidadoso, ele se preocupa em expressar seu coração de forma a abençoar. O cristão cuidadoso sabe a medida certa do que deve escrever, do que deve digitar, do que deve ser dito, do que deve não ser dito. Porque muita gente diz e ofende, machuca e ainda olha no seu olho e fala assim: você vai me desculpar, é porque eu sou muito honesto. Não, isso não é honestidade, isso é falta de amor. Isso é falta de sabedoria para dizer na hora certa, do jeito certo, na medida certa, no tom adequado. João é um homem sábio. Eu tenho mais para escrever, mas eu não vou fazer isso em carta. Eu não vou fazer isso por mensagem. Eu quero ver você e quero falar olho no olho. Segundo, João expressa o seu sentimento a Gaio. Essa carta é uma carta que fala de amor. Chama Gaio de amado várias vezes, verso 1, verso 2, verso 5, verso 11. João reafirmando, vez após outra, num cartão postal tão pequeno como esse, João falando de amor, de amor, de amor. Como era importante para Gaio ouvir isso, quando o que Gaio só via eram os olhos cheios de sangue de Diótrefes. Como
conviver com pessoas cujos olhos estão carregados de raiva e de ira, como isso drena nossas forças. Você já teve essa experiência? De conviver, de trabalhar, de se relacionar, às vezes, infelizmente, até na igreja, com gente que nem olha para você, mas que quando olha faz questão de olhar para você ver que nos olhos dela tem sangue, descontentamento com você. Então Gaio está sendo drenado de suas forças, e aí João diz, o que Gaio precisa nesse momento é de uma expressão de sentimento, de afeto, de amor. E aí João repete, amo Gaio na verdade, Gaio é meu amado, é o meu amado, é o meu amado. Outra coisa que João expressa é a alegria. Quando Diótrefes e a turma dele entristecia o coração de Gaio, João, nos versículos 3 e 4, faz questão de dizer, Gaio, como me alegra saber que você, meu filho, anda na verdade. Não se entristeça, alegre-se com a minha alegria. No versículo 15, quando Diótrefes e a turma desprezavam, perseguia Gaio, João destaca a amizade. Ele diz, Pai seja com você, os amigos daqui lhe enviam saudações. Gaio, você tem amigos aqui, aí você tem um ou outro inimigo, mas aqui você tem amigos. Gente, o que João está fazendo é expressar sentimento por Gaio. Há momentos em que as pessoas que estão perto da gente precisam ver nossos sentimentos de amor por elas, o nosso sentimento de alegria por elas, a nossa amizade por elas. Isso vai encorajá-las, isso vai fortalecê-las, isso vai mantê-las no curso da vida. Não seja daquele que não diz mais eu te amo. Não seja daqueles que acha que é bobagem expressar sentimento. Não seja daqueles que pensa que é besteira, que é coisa de gente mole ou coisa de mulher. Reforçar que você tem um amigo, que você é um amigo, que você se alegra com esse amigo, que você ama esse amigo. Nós precisamos ser pessoas de afeto. Não só ter afeto, mas demonstrar afeto. Pegar na mão, dar um abraço, olho no olho, palavras carinhosas, como João fez. Então João escreve uma carta, João se comunica. João expressa sentimento, mas em terceiro lugar, João enumera as qualidades de Gaio. Gente, como Gaio estava precisando ouvir palavras que reafirmassem quem ele é em Cristo. Há momentos que a gente passa por esses vales em que a gente começa a ser confundido por nossos medos, pelo diabo que tenta de todas as formas nos destruir, e como que nessas horas é importante a gente ter um João que escreve, que fala conosco e diz assim, Gaio, você é espiritual, no verso 2. Sua espiritualidade é tanta e é tão boa que eu oro a Deus para que sua saúde física seja como sua espiritualidade, e eu oro a Deus para que seus bens e seus negócios sejam tão prósperos quanto é próspera a sua alma. Gaio, eu sei que você vive rodeado de carnalidade, mas você não é assim, lembre-se disso. E aí João diz no verso 3, Gaio, você anda na verdade, você tem a verdade no seu coração, você possui a verdade que você professa não está apenas escrita na sua declaração de fé, é uma verdade que penetrou seu coração, que foi gravada no seu coração, e você ama essa verdade. As pessoas ao seu redor mentem, espalham mentiras, vivem em desacordo com as Escrituras, mas você não, você é da verdade. No verso 5, João fala que Gaio é perseverante. Muitas pessoas ao redor de Gaio já estavam cedendo às pressões de Diótrefes. A gente vê isso claro no verso 10. Mas João diz, você não, você tem perseverado e você deve continuar perseverando.
Gaio, no verso 6, João diz: Gaio, você é generoso. Diótrefes e sua turma buscam lucrar com os outros, você não, você tira de você para os outros. Então, irmãos, observe que o que João está dizendo e fazendo, como esse cristão cuidadoso que ele é, de uma forma concreta, ele está ajudando Gaio. Como? Escrevendo e dizendo: eu vou te dizer mais coisas, mas quando eu ver você. Ele está ajudando de forma concreta, expressando sentimento. Ele está ajudando de forma concreta, enumerando qualidades. Em quarto lugar, ele está encorajando Gaio a continuar servindo. Leia depois os versos 5, 6, 7 e 8. Os versos de 5 a 8 a gente vê aqui João dizendo: Gaio, continue. Não pare. Pratique o bem, verso 11. Copie as qualidades de quem pratica o bem, permaneça. Depois João envia a Gaio, Demétrio, como nós vimos ontem. Gaio, num momento eu não posso ir, porque se eu pudesse eu não estaria escrevendo essa carta. Eu iria em pessoa, mas enquanto eu não posso chegar aí, receba Demétrio, e Demétrio vai cuidar de você. Quantas vezes a gente não consegue ir ajudar o outro, mas a gente pode pedir a alguém que está mais próximo ou tem mais condições: faça esse papel por mim, me represente ali, fale, ligue, converse, expresse carinho, fale em meu nome, no seu nome, em nome dos que aqui estão orando por ele ou por ela. Como isso é importante, irmãos, e é isso que João faz. E João, por último, ele esboça os planos de ação. Como Gaio precisava naquele momento, perdido no meio da situação, como ele precisava que alguém dissesse a ele que Deus está sob controle e que Deus abençoará planos para que a situação reverta. E quais são os planos que João mostra para Gaio? No verso 9, João diz: eu vou confrontar Diótrefes. No verso 12, eu estou enviando Demétrio. E no verso 14 ele diz: em breve eu estarei aí, olho no olho com você. Gente, como isso traz paz para nós, quando a gente tem alguém do caráter de João, dizendo: Gaio, eu sei que você pode estar se sentindo perdido, mas Deus está no controle. E eu tenho um plano para a gente sair dessa. Então essas foram as formas concretas que João encontrou de ajudar. O cristão cuidadoso não fica só em palavras, ele procura maneiras concretas, ele ajuda. Então que tal você agora parar para pensar um pouquinho e dizer assim: Senhor, quem é que está precisando do meu carinho, do meu cuidado e de uma demonstração de cuidado de minha parte? Manda uma cartinha, manda um bilhete, manda um WhatsApp que seja, mas diga: isso não substitui o fato de que essa semana eu quero te ver e olho no olho, orar e conversar com você. Como isso é importante. Como é importante você começar a expressar seus sentimentos. Mas pastor, não é minha personalidade, eu sou uma pessoa mais fechada. Sim, eu sei. E daí? Saia disso, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa presente. Você não precisa ser falante, mas você pode dizer as coisas certas, no momento certo, com a dose certa. Expresse sentimentos, enumere as qualidades do outro. É interessante porque a gente sabe que as coisas geralmente vão bem no ministério que a gente exerce na igreja. Você, em qualquer área que você atua, o pastor como líder da igreja. Sabe como é que a gente sabe que as coisas estão indo bem? Quando ninguém está dizendo nada. Porque quando as coisas não estão indo bem, eles fazem questão de dizer que nada vai bem. E como seria bom se, quando tudo está indo bem, a gente sentasse e dissesse como João fez a Gaio, e começasse a enumerar as qualidades. Pastor isso, pastor aquilo, fulano isso, aquilo, olha quantas coisas, olha que bênção você é, que bênção você tem sido.
Outra coisa, encorajar um amigo. Encontre um amigo para encorajar, ajude de forma concreta. Ele está passando por dificuldade financeira. Por que você não dá um pouquinho que seja? Por que você não ora? Por que você não abraça? Por que você não se aproxima? Por que você não esboça com ele ou com ela um plano de ação para ajudá-los? Mas, irmãos, o cristão cuidadoso, ele procura maneiras concretas de ajudar. E a última coisa que eu quero ver com você é que o cristão cuidadoso, ele preza pela comunhão abençoadora. Todo o cuidadoso serviço de João para com Gaio não poderia substituir a presença de João. E aí João nos apresenta 3 componentes indispensáveis para que uma comunhão seja abençoadora. Então, se você quer ter uma comunhão abençoadora, e nós precisamos ter, seja essa comunhão entre você e seu cônjuge, você e seus pais, você e seus filhos, você e sua igreja, seja onde como for, a primeira coisa que você tem que entender é que comunhão abençoadora envolve presença. E João deixa isso muito claro no verso 13. Tenho muito que lhe escrever, mas eu não vou, porque eu espero vê-lo em breve e nós conversaremos face a face. Presença. E João fez questão de lembrar que Gaio tinha amigos ali. Amigos estariam assistindo eles em oração, e João tinha como plano logo estar ali, em carne e osso. Irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que o próprio Jesus precisou da presença de pessoas. Quando ele vai para o jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, o que ele faz? Ele se retira para orar e ele leva 3 com ele: João, Pedro e Tiago. Homens que ele queria ali do lado dele, orando com ele. Porque a presença das pessoas conosco nos abençoa. Quando Davi se viu escondendo, fugindo de Saul no meio do deserto, a Bíblia diz que Jonatas se levantou, deixou o palácio, foi ao encontro de Davi lá no deserto, e lá no deserto a presença de Jonatas, lembrando Davi sobre quem é Deus e o que Deus ainda faria na vida de Davi, através de Davi, a Bíblia diz que Jonatas fortaleceu Davi em Deus. E é interessante que esse João que Jesus convidou é esse João. Esse João que Jesus convidou é o João que agora sabe da importância de estar com Gaio. Exatamente. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você vai descobrir, por exemplo, em Atos 27:3, que amigos assistiram Paulo em Sidom. Paulo precisou de amigos. Você vai ler em Atos 28:15, que vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo preso, mas quando Paulo viu amigos indo até ele, em carne e osso, com presença, isso deixou Paulo animado. Gente, Paulo não era só uma máquina de pregação do Evangelho, Paulo era uma pessoa. Ele tinha medos. Quando ele estava em Corinto, a Bíblia diz em Atos 18 que se Jesus não aparecesse a ele e não encorajasse ele, provavelmente ele seria sucumbido pelo medo. Quando ele vai pregar aos Coríntios, ele diz que chegou lá com temor e tremor. Pessoas animam a gente. A amizade, para ser abençoadora, precisa da presença. Outra coisa, em segundo lugar, palavras. Porque não basta você ir lá e falar do futebol, do Vila ou do Goiás. Não basta você brincar. Sim, tem que ter um quebra-gelo, eu sei. Mas a presença do crente, ela tem que ser recheada, sustentada com palavras de edificação. E aí, aqui nós vamos ser honestos, vamos ser francos, aqui a maioria de nós é reprovado. Somos muito bons de presença.
e fracos em palavras. A gente vai e não fala, ou a gente vai e fala o que não devia. A gente vai e fala o desnecessário. Quando a gente lê 3 de João, a gente vê uma carta recheada de palavras de sabedoria. Imagina o que poderia ter sido essa conversa pessoalmente. Se essa pequena carta já nos diz tantas coisas, imagina João, face a face, presente, proferindo palavras. Então sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que encher o coração com essa palavra, para que a gente tenha o que dizer. 1 de Pedro 4,11 diz que aquele que fale conforme a palavra. Então, se você não tem o que dizer, se você está irado e vai desabafar e vai gritar, morda a língua, mas não fale. E quando você estiver bem, tenha palavras, não para pregar um sermão, mas para levar a edificação. Então, presença é indispensável para a comunhão abençoadora. Palavras são indispensáveis. E a última coisa, aquele toque de personalidade, de personificação. Qual é a última expressão de João na carta que ele escreve a Gaio? João queria que Gaio saudasse os amigos um a um. Coisa linda. Eu não quero que você chegue, Gaio, na primeira oportunidade diante da igreja e diga: olha, João mandou um abraço para todo mundo. Quero que você chegue na Trifena e abrace ela, na Trifosa e abrace ela. Esses nomes são bíblicos, estão lá em Romanos 16. Então, estou supondo que eram nomes comuns. Não tinha José, Maria, tinha Trifena, Trifosa, Epafrodito, Epáfras. Então, assim, vá um por um e dê um abraço, e dê um ósculo santo e diga: João, eu estou aqui em nome de João. João mandou um abraço, João mandou saudação. Então, a comunhão abençoadora é essa comunhão em amizade personalizada. A igreja é composta de indivíduos, de pessoas, e comunhão só é possível entre pessoas. Um retiro como esse serve para tantas coisas. Serve para estreitarmos laços. Essa é a segunda vez que eu passo esse tempo com vocês, e de coração eu me sinto em casa com vocês. Mas isso não é a comunhão verdadeira, porque a comunhão verdadeira, sabe como é que ela deve acontecer a partir de agora? Vocês encontrarem formas de pessoalmente um encorajar o outro, um ajudar o outro. Então, não basta pertencer ao grupo, não basta vir a um retiro, é preciso interação. Então, saia daqui propondo-se a se fazer presente na vida de outras pessoas. Presente com palavras, presente com uma atitude personalizada, que não seja plástica. Eu sou muito bom de olfato, muito bom de cheiro. Aqui em Goiânia não deu tempo ainda, mas em São Paulo, de tanto abraçar o povo na saída da porta ali da igreja, depois do culto, era meu hábito abraçar, beijar. Às vezes um irmão ou uma irmãzinha, senhorinha, falava assim: senhora, mudou o perfume, está tão cheio. Aí ela: como é que o senhor sabe? E às vezes dava certo eu saber o nome. Isso, agora, infelizmente, eu ainda sou ruim em nomes, eu demoro a gravar nome. Mas a gente tem que buscar ser um tipo de crente que quando aperta a mão presente, ali, com o outro. Outra habilidade que eu preciso aprender a desenvolver mais e melhor é a de ouvir o outro, como o outro se sente bem quando a gente simplesmente o ouve. E aí vem João nessa epístola e nos ensina: olha, Gaio, logo logo eu vou te ver, logo logo eu vou me fazer presente e vou levar palavras de uma forma personalizada. Enquanto isso,
Leia e medite no que eu estou escrevendo. Receba Demétrio e se encoraje por ele ou com ele. E saúde os irmãos aí, em nome dos irmãos daqui. Mas faça isso um a um. Um abraço em cada um. Um ósculo santo em cada um. Esse, irmão, é o caráter do cristão cuidadoso. Que Deus abençoe você com graça, misericórdia e paz.